Hoje se fala muito sobre o estudo ou a pregação expositiva. Você já ouviu alguém falando sobre pregação expositiva? Inclusive tem um pastor, ele é muito conhecido e admirado por muitos. Ele disse o seguinte: você prega qualquer outro tipo de sermão uma vez, descarta e só prega expositivo. Só que a gente tem que entender o seguinte: dentro dos sermãos tem possibilidade de pregar alguns de forma expositiva, outros não têm possibilidade. Por exemplo, você vai pregar sobre oração. Você quer fazer um estudo de um mês na igreja sobre oração. O único texto que eu consigo enxergar, que você ainda consegue extrair algo expositivo dele, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 14, que é a oração do Pai Nosso, que corrobora com Lucas capítulo de número 11. Agora, como é que eu vou fazer uma mensagem expositiva depois, se os textos sobre oração é remoto na Bíblia? Uma vez eu pegando esse tema sobre oração, que aqui é sobre estudar sobre questões temáticas, você vai pegar um tema, você vai pegar o texto, que também essa mesma mensagem ela correlaciona-se com o que nós chamamos de mensagem textual. Você vai pegar um tema, aquele tema que você pegar oração. Aí o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar na Bíblia quais são os textos que falam sobre oração e qual é a linha de pensamento que você quer trazer sobre oração. Porque a partir de você pegar, por exemplo, de forma rápida, acredito que seja Mateus 21, 22, diz assim: tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Está resumido o texto, tem uma explicação, mas está de forma resumida a parte de oração. Você vai fazer uma breve explanação, mas onde você vai centralizar o tema oração. Aí você tem que recorrer aonde? João, capítulo 15, a partir do versículo 6, que diz: se estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Já mudou. Se estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós. Já mudou um pouco. Ou muito, né? Aí você vai para a primeira carta de João, capítulo de número 5, a partir do versículo 15, diz assim: essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Só que ouvir nem sempre quer dizer responder. Aí você vai para o texto que eu citei lá da oração do Pai Nosso. Aí começa no verso 9 dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos, seja feita a tua. Se eu pegar só o versículo isolado sobre a oração, eu vou dizer: tudo que eu pedi, Jesus vai fazer. Então, nesse aspecto que eu vou trazer um tema e eu preciso trazer os textos, mas eu posso pegar uma mensagem expositiva com um tema, fica difícil. Porque como é que você vai falar versículo por versículo dando um tema a ela? Não tem como. Porque ali a mensagem expositiva, você vai falar o versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, até o último versículo do texto, que você vai explicando. Agora, que eu, particularmente, acho para culto de ensino a mensagem expositiva mais valiosa, ok, mas tem como pregar sempre na Bíblia de forma expositiva? Não. E principalmente se a pessoa gostar de pregar no Antigo Testamento, é que ele não vai encontrar tantos livros assim para pregar expositivo. Aí é que ele não vai conseguir mesmo. Qual é os melhores para pregar expositivo? Os melhores é as cartas e os evangelhos. É os melhores que tem para pregar expositivo. Eles, né? E algumas porções no livro de Apocalipse. Então tem como, ok, Atos tem também? Tem, mas tem algumas histórias meio distantes. Mas tem possibilidade. Então quando você for estudar de forma temática, você vai dar um tema. Qual é o tema? Fé. Aí você vai tentar estudar o que é a fé. Por exemplo, fé. Vamos pregar sobre fé. Na mente de alguns, fé é só uma coisa só, né? Fé é
Eu creio, Jesus. Só isso, fé, né? Dentro do campo teológico tem o que chama-se de fé comum. Você encontra na carta de Paulo a Tito. Em Romanos 10 existe a fé que chamamos de fé salvífica, que é aquela para salvação. Lá em 1 Coríntios 12 tem a fé como um dom, né? E em Hebreus 11 fala dessa fé que é o firme fundamento, que é o que a gente gosta, mas no versículo 6 diz que sem fé é impossível. A palavra fé ali já é fidelidade, que é a mesma do fruto do Espírito. No fruto do Espírito, a palavra fé é fidelidade, que é a mesma fé de Abacuque, mas não a mesma que Paulo falou, porque Paulo replica as mesmas palavras de Abacuque, mas a de Paulo é salvífica, a de Abacuque é fidelidade. Porque ele estava dizendo em outras palavras, serão salvos dessa desgraça que há de vir sobre vocês, esse cativeiro, o meu da fidelidade. Disse Abacuque. Paulo já está falando da salvação em Cristo Jesus, que é o tema que ele trata na carta aos Romanos. A centralidade de lá é a salvação pela graça. Aí você vai pegando esses assuntos na Bíblia, você vai observar. Na veste, na armadura, a fé ela é o quê? Escudo. É isso? Se ela é escudo, ela serve para quê? Para proteção. Porque normalmente a gente compreende a fé como um meio só de ataque. Mas lá está falando de proteção. A espada é para ataque, que é a palavra. E a fé é a proteção. Então você tem que entender quais são os sentidos de fé. Se tiver um texto que trate só de fé, ok. Até isso a gente tem que entender essa questão. Por exemplo, Jesus disse: homens de pequena fé. Então, implica eu automaticamente, de forma simplória, dizer assim: quem tem uma fé pequena não agrada a Deus. Agora a pergunta é, por que já tem lá em Mateus, dizendo que nós temos que ter fé do tamanho de um grão de mostarda? Se eu for pegar a palavra tamanho, né? Se eu pegar a palavra tamanho, segura essa palavra tamanho de um grão de mostarda. Segundo alguns dizem, abre aspas, alguns dizem que o grão de mostarda é o menor, fecha aspas. Por quê? Porque historicamente não é o menor. Existiu, melhor dizendo, passado, grãos menores que o mostarda. Agora, se o grão é o menorzinho e eu tenho que ter uma fé pequenininha, Jesus criticou a fé pequena. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que ter a fé pequena ou a fé grande? Ou a fé média, ou qual tipo de fé que eu tenho que ter? Se você pegar algumas traduções, não precisa nem para o grego, algumas traduções diz assim: se tiverdes fé como? Porque a ideia da fé é uma ideia de qualidade. Mas a qualidade da fé não está baseada em eu dizer eu tenho uma fé com qualidade, mas é em você viver uma vida de qualidade na presença de Deus. Porque uma vida sem qualidade na presença de Deus, não existe uma fé com qualidade. Porque tem muita gente que diz: eu tenho fé para isso, tenho fé para aquilo, tenho fé para aquilo outro, mas é insubmissa ao seu líder. Não respeita as pessoas. Que fé é essa? Isso não é fé. Isso é infelicidade da vida dessa pessoa. Não fé. É uma infelicidade que ela tem na sua vida que precisa melhorar. Então, quando você definir, aí você tem que ver qual é o aspecto do tema que você quer escolher. Depois que você escolher o tema, ou melhor, eu posso fazer uma colocação melhor aqui, você pode pegar um texto e dentro desse texto você estudá-lo e dele você tirar o tema. Tem essa possibilidade boa também. Mas eu posso já propor um tema? Pode, dependendo do assunto, claro. Como eu falei, fé tem como, porque é remoto, oração tem como, porque é remoto. Mas se for restrito a um texto, o melhor que você fazer é você pegar o texto, lê-lo várias vezes, entender a ICT do texto, a ideia central do texto. Uma vez você entender a ideia central do texto, você vai dar um tema para a sua mensagem. Aí fica legal também, porque você entendeu a ideia central do texto.
Aí, se você for pegar dentro dessa perspectiva, dá para você fazer até uma boa introdução dentro daquele capítulo. Então, eu estou dando aqui algumas bases, porque eu não posso fazer o que eles fizeram. Não, a mensagem é expositiva, fora dessa mensagem não tem mensagem boa. Não, não é bem assim. Todas as mensagens são proveitosas, seja ela expositiva, seja ela temática, seja ela textual. O mais importante é você entender o perigo. Qual foi o perigo? Eu vou dizer, porque menosprezar, por exemplo, a mensagem temática e textual. O perigo está, o seguinte, o cara colocou um tema, leu um texto no Antigo Testamento, rodou a Bíblia inteira e não falou nada, com nada do tema. Mas está o tema, ok. Aí, a partir daí, foi que resolveram dar algumas críticas. Outro, textual, citando texto aleatório, por exemplo, pegou um texto aqui, pegou outro texto ali, pegou outro texto lá. O que aconteceu? A pessoa não leu os contextos, aí citou os textos, pensando que o texto está falando algo que ele está dando a condição a vários textos, quando na verdade o texto, alguns do que ele cita, não tem nada a ver com o que ele está pregando, porque o contexto é totalmente ao contrário do que ele está pregando. Eu dei, por exemplo, até um exemplo aqui na igreja sobre quando a gente cita aquele texto que está em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante, e a gente cita assim, de forma sintética, a gente diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós. Aí ele pega esse texto isolado, dentro de um contexto de uma mensagem, porque ele vai pegar textos, né? E ele vai dizer: não, esse texto ali está falando do céu. Aí ele vai dar um exemplo. Quando está falando do céu, usa aquele texto. Irmãos, lá no céu tem coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Pronto, ok. Tá, tem, mas o texto está falando do céu? Não. Porque o próprio versículo, está no versículo 10. O versículo 11 já diz assim: a nós foi revelado. Se foi revelado, como é que é o mistério oculto ainda? Eu vou explicar? Não, você estuda em casa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao 11. Então, e ainda ele começa a dizer assim: como está escrito? Se está escrito, ele está citando o Antigo Testamento. Então nós temos que entender que, de fato, houve uma fragilidade na mensagem textual, temática, por causa dessas questões. Porque eles se apegaram a ler a concordância, que é bom, eu aconselho que você tenha uma concordância, mas se apegaram à concordância e às vezes só pegaram os versículos, colocaram na mesa e disseram: não, aqui pronto, vamos só citar os versículos. Porém, nem sempre os versículos estão tratando do mesmo assunto, está tratando de outros assuntos. Aí está a importância do que chamamos de mensagem expositiva, porque ele vai explicar versículo por versículo. Quando chegar no versículo-chave, aí ele vai explicar o sentido total do texto, para não fugir da voz do texto. Porque a Bíblia tem voz, você só precisa ser um eco. Ah, pastor, mas eu tenho que ser igual João Batista, a voz que clama no deserto, eu sou. Não, lá está escrito a voz do que clama, porque a voz era de Deus, ele só era o eco de Deus no deserto. A voz do que clama, não a voz que clama. Ele não era a voz era de Deus, ele era o eco da voz de Deus no deserto, anunciando a chegada do Filho de Deus. Isso chama-se observação na leitura mais minuciosa. A gente vai falar disso depois, calma, a gente vai chegar lá depois. Vamos lá, na continuidade.